Bem, se você já viu alguns outros códigos no Roblox Studio, você provavelmente já viu duas funções chamadas FindFirstChild e WaitForChild. Essas funções, elas são basicamente o que é chamado de Built-in Functions, isso porque elas ficam a meio de certas linhas, ou seja, por exemplo, numa variável, num valor, a meio dessas linhas tem essa função. Isso aí é muito importante de usar, é algo até que meio básico e que muita gente até considera avançado, mas é bem importante você saber isso. Por isso, se você não sabe como usar as funções, ou provavelmente também nunca viu na sua vida, veja este vídeo porque aqui você vai entender como usar e como elas funcionam, você vai entender tudo. Logo bem, já estou aqui com um código e nós vamos ver em primeiro lugar o FindFirstChild, ou seja, só para nós entendermos, é muito provável que você já tenha visto algum código onde aparecia isto assim, por exemplo, local part vai ser igual a workspace, FindFirstChild part, ou seja, é chamado de built-in function porque ele fica a meio assim de uma linha, ou neste caso isto aqui são metros, mas pronto, fica à frente de um objeto e você ainda pode colocar aqui um ponto e colocar mais coisas. Ou seja, o que é que o FindFirstChild ele faz no meu código? Bem, basicamente o FindFirstChild ele vai definir uma coisa, ele vai procurar a parte, se existir, boa, se não existir esta variável fica vazia. Por exemplo, vamos supor que em algum caso você tem uma parte no seu código, por exemplo esta parte aqui, que eu vou deletá-la. Vamos supor que você não tenha certeza da existência de um objeto. Ou seja, vou dizer aqui que local objeto, eu vou dizer que vai ser workspace.part. Este objeto aqui não existe. Ou seja, este objeto aqui ele não existe. Você tem um código e você quer pegar um objeto para colocar no seu código cujo você não tem certeza da existência dele. Ou seja, você não sabe se esse objeto existe. Se eu tentar, por exemplo, printar alguma coisa em relação a esse objeto que eu não sei se ele existe, por exemplo, se eu printar aqui o objeto.name, se eu executar este código, o que eu vou ter é um erro colapsal aqui no meu código. Porquê? Porque o código todo vai totalmente abaixo. Não, eu não quero nada. O código todo ele vai abaixo. Ele mostrou-me aqui um erro, onde disse que parte não é um objeto do meu workspace. E basicamente o código inteiro ficaria estragado por causa desta linha, a maior parte das vezes. Ou seja, ele nem sequer chegou a vir ao print, ele parou imediatamente no local, ou seja, por eu não saber se esta parte existe, ao colocar esta parte numa variável não existindo, ele vai dar erro. Ou seja, vamos supor agora que eu fazia exatamente o mesmo processo, mas com o FindFirstChild, onde eu vou colocar aqui part, o nome do meu objeto aqui. Logo a mesma coisa só com o meu FindFirstChild. Eu vou executar isto e eu posso ver que ele não deu erro algum. Ok, deu erro aqui no print, só vou tirar este print aqui. Logo pronto, ele não deu erro algum no meu código, ou seja, ele não disse absolutamente nada em relação a esta parte não existir. Ao contrário, no outro código ele disse que aquela parte não existia, mas se eu utilizar o FindFirstChild, ele não disse nada. Porquê que ele não disse nada ao utilizar o FindFirstChild? Porque o FindFirstChild vai procurar por um objeto, só que a existência dele não tem de ser obrigatória. Se eu escrevo assim workspace.part, eu estou à procura de um objeto que exista. Eu quero um objeto, eu estou à procura deste objeto, mas eu aqui vou ter certezas que ele existe. Ao utilizar o FindFirstChild, eu vou procurar esse objeto, e se esse objeto existir, ou seja, se este objeto existir, boa, aqui a minha variável objeto vai ficar com esse objeto. Agora vamos supor que esse objeto não existe. Esse objeto não existe aqui no meu código. O que é que vai acontecer? Esta variável vai ficar como nil. Ou seja, esta variável vai ficar aqui nil, vai ficar vazia, não dando um erro, basicamente. Ou seja, por exemplo, aqui eu vou colocar uma parte aqui. E agora, por exemplo, a questão é que se eu então, por exemplo, quisesse mudar neste caso uma propriedade deste objeto, eu não sei se este objeto existe, mas se ele existir eu quero mudar. Como é que eu faço isso? Basta vir aqui e dizer se objeto, ou seja, se o objeto existe. Logo, estou utilizando aqui os condicionais, aqui, se o objeto existir, então ele vai executar este código aqui. Ou seja, posso, por exemplo, aqui printar objeto existe. Se ele não existir, então
eu printo aqui que não existe. Basicamente isto aqui. Logo assim que eu posso determinar se o objeto existe ou não. E agora, como é que eu então... Mas então porque é que eu uso o find first child se eu posso ver se um objeto existe ou não aqui? Porque para eu ver se um objeto existe eu tenho de utilizar aqui uma variável. Ou seja, eu vou automaticamente precisar do find first child. Logo desta maneira aqui que eu tentava executar isto, se eu executar isto, por exemplo, aqui eu tenho um objeto, ou não, nem tenho um objeto, se eu executar isto, ele printou-me aqui que não existe. Agora vamos supor que eu coloco uma parte aqui e executo isto aqui. Ele printou-me que o objeto existe. Basicamente é isto, ou seja, o find first child, ele vai procurar por um objeto. Se o objeto existe, ele vai para a variável. Se não existe, a variável fica vazia, não causando o erro de caso o objeto não exista, ele dê erro, basicamente. Logo é isto. Se eu quiser então, por exemplo, alterar, então é só vir aqui, objeto, e então, por exemplo, objeto.breakColor, e o que eu quiser daqui para a frente, basicamente. Logo, relembrando, find first child, se este valor aqui, relembrando que eu passo aqui é o nome. Se este valor aqui existe, coloca na variável, não existe, fica nil. É isso aí. Depois eu tenho também o wait for child. O find first child era encontra a primeira, basicamente, neste caso seria criança, mas aqui neste caso encontra o primeiro objeto com aquele nome. Ele vai procurar por aquele objeto, se não achar, nem problema. O wait for child espera por esse objeto. Ou seja, o wait for child ele vai dar um pause no meu código. Por exemplo, eu tenho aqui um código qualquer, vou colocar aqui este script e eu vou dizer que este código aqui, ele vai esperar 3 segundos, até vai esperar 5 para, neste caso, criar uma parte. Local parte vai ser igual a instance.new, que vai criar uma parte no meu workspace. Logo, este código aqui ele vai esperar 4 segundos e depois vai criar uma parte no meu workspace. Então eu vou renomear este código aqui para criar. Agora eu vou criar aqui outro código e este código aqui eu vou chamá-lo de alterar. Neste código aqui eu vou utilizar aqui o local. Aqui parte, eu tenho certeza que a parte vai existir porque eu criei-a aqui. Então vou dizer que parte vai ser igual a workspace.part e não é primary part, não tem nada a ver, part. E vou dizer aqui que part.breakColor vai ser igual a breakColor.random, uma cor qualquer. Agora, teoricamente, eu não preciso utilizar o find first child. Porquê? Porque eu tenho certeza que este objeto existe. Agora, só há um pequeno problema, é que se você tem noções básicas de código, você sabe que estes dois códigos vão ser lidos em simultâneo, ou seja, vão começar a ser executados ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai tentar mudar a cor ainda quando a parte não existe. Ou seja, se eu executar isto, ele ainda não criou a parte, deve ter criado agora, criou agora, e ele printou-me aqui que parte não é um membro válido do workspace, ou seja, ele tentou mudar a cor ainda quando a parte não existia. Ou seja, o que eu tenho de fazer é utilizar o wait for child, mas porque não o find first child? Já porque eu sei que a parte não existe, para ele não dar erro, porque é que eu não utilizo o find first child? Porque se eu utilizar aqui o find first child, eu não vou fazer com que o código espere pela parte, eu simplesmente vou dizer que por ele não achar a parte, ele vai ficar vazio e depois aqui nesta outra linha já vai gerar o erro outra vez, ou seja, já estragaria tudo. Ou seja, o que eu preciso fazer é dizer ao meu código para ele esperar por aquele objeto e quando aquele objeto existir, ele executa o código. E isso vai ser feito através aqui do local part, vai ser igual a workspace, espera, wait for child, por este objeto aqui. Ou seja, o meu código inteiro vai ficar aqui parado. E quando este objeto existir, este objeto existe, então continua o resto do código por aí fora. Ou seja, ele vai esperar por este objeto, ele vai ficar aqui nesta linha sem executar o resto, e então quando este objeto existir, continua o código. Logo, o wait for child vai ficar com que o código inteiro fique parado à espera de um objeto. Desta maneira, passados 4 segundos, vai ser possível, o código vai estar parado e então vai mudar a cor.
Pronto, ele criou uma parte e automaticamente veio com cor. A cor veio deste código aqui, onde eu mandei o wait for child esperar por esse objeto e então mudei a cor. Logo, resumindo isto tudo, o find first child, ele vai procurar um objeto, se achar boa, se não achar, a variável fica vazia. O wait for child, ele basicamente vai esperar que uma parte exista e quando ele encontrar essa parte, aqui neste caso no workspace, então ele continua o código. É basicamente isso aí. Isto aqui é muito... É provável que você veja muitas vezes até o find first child quando você vê um código onde utiliza o player. Isso é bastante usado porque nunca se sabe em que momento o player vai fazer X coisa ou alguma cena. Por isso, basicamente, é preciso esperar às vezes ou procurar algo. Mas pronto, é importante que você treine isto porque isto aqui é uma coisa bem importante. Logo, este vídeo vai ficando por aqui. Por isso, até o próximo vídeo.